Eu queria já passar a palavra ao professor Nelix Carvalho Neto. Professor Nelix Carvalho Neto doutor pela UFMG, professor da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, professor por mais de 15 anos aqui na nossa faculdade, meu orientador, mestrado, doutorado, orientador do professor Marcelo Catoni também, e já levantar algumas questões. A professora Inês colocou sobre a ideia de um seminário envolvendo a Comissão de Verdade, é a grande questão que fica sobre uma justiça de transição ou uma Comissão de Verdade, qual seria a verdade da Comissão da Verdade, né? Esse é um ponto extremamente relevante que o professor Marcelo Catoni, por exemplo, vem discutindo muito, vem trabalhando muito nas suas pesquisas, sobretudo na perspectiva de que se nós vamos buscar um acesso ao passado, né, esse acesso ao passado nunca é um acesso puro, não tem como ser um acesso puro, ele é sempre mediatizado, né? Ele é sempre privado, e a partir das nossas compreensões de um passado, nós só podemos compreender à luz das nossas pré-compreensões, à luz de um horizonte histórico situado, enfim, à luz de uma fusão de horizontes nesse passado. Então não conseguimos compreender a não ser à luz das nossas pré-compreensões. Então, como seria esse acesso ao passado? Como seria essa verdade da Comissão da Verdade? E aí entra um outro ponto interessante, professor Nelix, que é a ideia da discussão não só da verdade, como da justiça e da própria reconstrução histórica desse passado, que só pode se dar a partir do nosso horizonte histórico situado no presente. Então, como reconstruir isso? Creio que os casos concretos, creio que as decisões do STF, as manifestações da Corte Interamericana de Justiça são cabedal para isso. Eu queria que Vossa Senhoria explorasse isso, a ideia, sobretudo, da verdade, da Comissão da Verdade. Qual seria essa? E cito aqui a presença da professora Isabel de Abreu Machado Terzi, que muito nos honra, e do professor Fernando Galvão também, que muito nos honra. Professor Nelix, por favor. Volta aqui na faculdade, poder ouvir a palestra da professora Inês, extremamente instigante, os desafios do Ministério Público diante de uma decisão como a do Supremo Tribunal Federal, que espaço resta, o que é. E eu queria, Inês, fazendo minhas as palavras do Bernardo, que eu tomando a temática do Bernardo, começar pelo final da sua exposição também, as questões que você coloca, até que ponto direito pode ser reduzido a uma dimensão semântica. Eu achei extremamente interessante sua palestra, no sentido de que, sobretudo ao final, a questão semântica posta mesmo como um problema, né? E como um problema a ser superado, não é isso? Mas voltando aqui ao início, eu acho que isso se iludiu da palestra, mas eu queria começar pelos agradecimentos e cumprimentos, sobretudo um prazer imenso rever a professora Isabel de Abreu Terzi aqui, né? Isabel, Marcelo Catoni, Fernando Galvão, pessoas extremamente queridas. Então, começar falando da imensa satisfação de estar aqui. O professor Oscar Vergara ontem trouxe o paralelo de uma história parecida com a nossa em vários pontos. Fernando Galvão entrou nessa questão mesmo da justiça de transição propriamente dita. Desculpa, Paula Abraão, acho que é emoção, né? Paula Abraão aprofundou nessa questão que eu gostaria de retomar um pouquinho hoje da própria justiça de transição, né? Inês falou da memória, da verdade, da reparação, inclusive da dimensão dos direitos envolta em tudo isso, não é? Mas, sobretudo, essa ideia básica de justiça de transição, ao meu ver, envolve também todas as questões que Bernardo coloca. No nosso caso, ainda o complicador
de uma determinada posição do Supremo Tribunal Federal em relação à lei de anistia. Posição oposta que assumiu, por exemplo, a Corte Interamericana. Enfim, problemas não faltam. E talvez a melhor forma de abordar uma questão tão complexa seja mesmo pensar o problema da interpretação dos textos, o que são textos, o que eles fazem conosco, ou pelo contrário, o que podemos fazer com eles. Sem dúvida alguma, minha opção tende mais pela segunda via, não é? E as questões que Bernardo coloca já estão de cheio numa questão como essa. Se eu discuto não mais o problema da própria história, mas o nosso problema cotidiano do lidar com o direito, do lidar com textos. Não é? Como é que a verdade entra aí? Como é que a justiça entra aí? Porque, obviamente, entram também. Não é? Sobretudo num mundo que eu me atreveria a dizer hoje que é um mundo no campo do direito, da filosofia do direito, de princípios. E se esse é um mundo de princípios, ele é muito mais sofisticado, mesmo que seja para não ser. Mesmo para que eu seja grosseiramente um preservador de regras, no mundo de princípios, eu ainda vou ter que assumir uma posição principiológica para neutralizar princípios e ainda manter as regras. Senão, eu vou lidar com princípios como tal. Não? Certamente eu me referindo aí a uma posição básica, como a do Alexis, ou a posição do Dworkin. Mas, de todo jeito, de toda sorte em que eu me coloque aí, eu estou num mundo de princípios. O que são princípios? E por aí talvez a gente possa começar bem. Não é? Essa dimensão normativa de normas que não objetivam regular a vida exaustivamente. O princípio tem uma textura aberta. O princípio não se encontra num sistema fechado, em que ele é unidimensional. Pelo contrário, um sistema principiológico é sempre tenso. Ele tem uma tensão constitutiva, até porque ele não se fecha sobre si mesmo. Ele depende da situação concreta de aplicação. Eu preciso dessa tensão entre um princípio e seu oposto para que eu possa, diante de uma situação concreta, resolver algo. Em abstrato, eles são absolutamente válidos, não é? E coerentes, para usar a expressão tradicional, se vocês quiserem, na sua tensão. São opostos, mas são opostos que se complementam, que concorrem entre si, que tensionam, que é diante da situação concreta que eu vou ver qual é o aplicável. Mas, enfim, exatamente retomando tudo isso, para a gente ver uma profunda mudança na nossa perspectiva. Uma mudança que eu poderia chamar de, talvez qualificando e usando aqui, até para ser mais didático, a questão da interpretação, se eu pensar num Kelsen. Kelsen tem uma dimensão semântica da linguagem. O seu projeto de uma teoria pura, a tentativa de controle de tudo isso, revela uma clara posição semântica, que é a mesma de um Alexis, por exemplo. A linguagem continua a ser algo semântico para ele. Se eu estou num autor como o Dworkin, pelo contrário. E é essa a perspectiva que eu gostaria de trabalhar aqui um pouquinho. A linguagem se dá numa dimensão pragmática. É aí que os princípios se localizam. E por isso mesmo, eu tentar regular o mundo por regras é ridículo. É uma tentativa que já nasce falha. Regras tornam o mundo mais complexo, não menos. Possibilitam usos abusivos de toda a ordem. Eu vou ter que lidar com isso no mundo dos princípios de uma forma clara. Mas, enfim,
Esse é o grande desafio que se coloca para nós, tentando voltar ao tema agora, depois dessa enorme digressão, me desculpem por ela, mas voltar ao nosso tema. Não é? Sem dúvida alguma, estamos falando, acredito que o nosso compromisso, em termos de uma reflexão acadêmica sobre o tema, tem que partir desse giro linguístico, tem que partir desse algo que aconteceu lá no início de 60, mas que para nós ainda continua a ser um desafio. Eu não posso ver Constituição, ou continuar a ver Constituição como um texto, simplesmente como um texto, mas é importante que eu veja a Constituição como a constituição de algo, nós mesmos, os leitores desse texto. O Gil, aqui eu estou usando sobretudo do Word, né, quando faz essa crítica central à Posner. Não, a Constituição não é um texto. Constituição é o que ela constitui. E isso eu posso me valer de uma decisão relativamente recente do nosso Supremo Tribunal Federal, a partir de um texto hiperproblemático. Um texto que, inclusive, qualquer alteração legislativamente proposta, mesmo por lei, equiparação da união estável de pessoas do mesmo sexo com pessoas do sexo distinto. Marta Suplicy tentou isso no Congresso anos a fio, não conseguiu aprovar. Nosso Supremo Tribunal Federal, inclusive vários ministros chamando a atenção disso, quase com vergonha da decisão, que infelizmente não era uma decisão legislativa, estava sendo no judiciário. Acho que a nossa reflexão aqui, outra vez importantíssima, que a gente pensa que está no lugar certo. Uma decisão contra-majoritária, ela tem toda a legitimidade de ser tomada com base no judiciário, sim. Aliás, é o que ele guarda essencialmente. É essa dimensão contra-majoritária. E por isso é democrática. Democracia não é a vontade da maioria quando quiser, sem qualquer limite. Pelo contrário, é extremamente importante que a democracia, para que seja democrática, respeite esses princípios basilares e contra-majoritários. É claro que eu estou falando o tempo aqui todo de liberdade e igualdade. O que a gente entende por isso? Obviamente, eu estou falando disso numa dimensão muito distinta do sentido dessas expressões na sua origem. Obviamente, Inês, não estou dizendo liberdade, igualdade, direitos individuais, num sentido de perigosamente, ainda que processualmente, eu possa buscar preservar hoje, que tem um conteúdo de sentido do século XIX. De jeito nenhum não tem. Essas palavras sofreram uma mudança profunda ao longo de nossa história institucional. Se numa primeira geração de direitos elas realmente indicavam egoísmos anteriores à vida social, numa segunda elas passam a ser condicionadas a tarefas do Estado social. Num Estado democrático de direito, certamente elas têm uma característica difusa. Liberdade e igualdade não abrangem, em hipótese alguma, pretensões abusivas que eu possa provar em concreto de um egoísmo anterior à vida social. De jeito nenhum. Também não estão à disposição de um Estado para serem privatizadas nesse âmbito. Não é isso? Mas são essenciais para o direito à diferença que nós temos hoje como igualdade. Não é isso? Portanto, ela sempre tem uma dimensão muito complexa, difusa, que inclusive pensando em termos de ações a serem propostas, eu não sei até que ponto um documento falseado de óbito é privado. É do interesse privado daquela pessoa, que aliás nem existe mais, dos seus familiares, ou de todos
todos nós, inclusive com direito à história. Exatamente se não está nessa necessidade de eu sair do século XIX, na concepção do que são direitos individuais, porque hoje se eu tenho direito individual é porque ele é constitucional. Não é porque ele é uma natureza, um intelecto anterior a qualquer coisa. Eu sei que na escola há uma tradição forte no sentido oposto de manter o século XIX ainda vivo no âmbito do direito civil aqui, mas pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Se eu tenho direito privado, em razão de uma Constituição, acho fundamental que a gente possa ver o sentido que esses direitos fundamentais ganham no nosso contexto atual. E certamente esse contexto tem toda essa dimensão hipercomplexa de linguagem. De linguagem que, se é garantia, é da forma como eu lidar com ela. Essa forma é decisiva para isso, o modo como eu lido, o modo como eu vejo. Portanto, acredito que seja central a contribuição do Dworkin para pensar, quer dizer, vários outros autores podem pensar e pensam nisso hoje, de diferentes formas, com diferente... Mas acredito que Dworkin talvez seja, pelo menos para mim, o mais fácil, que eu tenho maior conhecimento, e que se encontra na base daqueles autores que pretendem retomar o direito, agora exatamente fazendo uso de princípios. Ainda que eu tenha leituras diversas, na base eu vou encontrar isso, que é o problema central desse giro pragmático, dessa virada que a linguagem não é um objeto. A linguagem nos constitui, nós somos linguagem. Então, portanto, o que a Constituição constitui? Eu não tenho como responder, voltando lá ao início, a questão que foi posta ao nosso Supremo Tribunal Federal acerca do parágrafo 3º do artigo 226, sem superar a dimensão semântica da linguagem. Kelsen jamais daria conta disso. Está claro? Até porque o que está escrito lá é que a união estável entre homem e mulher. Está escrito isso lá. Eu não tenho como ler ali entre homem e homem, entre mulher e mulher, a não ser que eu faça isso, que a Débora de Prá, na inicial, já foi. É inconstitucional. Se eu ler desse jeito, é inconstitucional. E, portanto, eu só posso ler esse texto com a comunicação que ele tem hoje contra o texto literário. Está dando para perceber? A Constituição, ela não é um texto. Ela é o que ela constitui. Para mim, é essa discussão com o nosso Supremo. É essa discussão com uma decisão infeliz. E que, acredito, não vai ter jeito, e a própria temática da justiça de transição, os próprios avanços institucionais, criação de uma comissão de verdade, todo esse desafio trilhado, a meu ver, colocam cada vez mais em xeque uma decisão a ser revista, me parece, no horizonte. E eu acho que entendo perfeitamente o desafio de um Ministério Público, o desafio de uma atuação, mas acho que esse norte não pode ser perdido de vista também. O fato de que eu tenho uma decisão que é problemática. E que é problemática no sentido de que exorciza o passado. E a nossa temática é uma temática que envolve necessariamente história. E história quer dizer que o passado possa ser passado, que ele não seja eternamente futuro, para usar o título de Humberto Coselli, em que
o futuro passado, não é? Em que isso é um risco extremo. E, sem dúvida, encontramos nesse risco extremo, sem dúvida, a tarefa, né, que Inês nos relata aqui é desafiadora. E eu fico muito feliz de ver que ela tem continuidade. Não é? Mas eu acho que essa continuidade não tem que se dar necessariamente pelas margens. Ela pode e deve se dar desafiando uma decisão, que, como qualquer decisão, é sujeita a outra decisão na revisão. Como qualquer tribunal, é composto por determinados membros. Às vezes a saída de um membro muda tudo. Não é? Toda a concepção. Não é? E por isso, falando de história como história. História como algo que sabemos que é móvel, uma construção cotidiana que requer, sim, responsabilidade com princípios, eles próprios também móveis. Não é? Comecei até por indicar ou fazer o paralelo lá com o casamento gay. Um casamento até pouquíssimo tempo atrás inadmissível em N aspectos. Não é? Isabel ali, lembro das conversas de alguns anos atrás. Não é? Difícil de ser aprovado no próprio legislativo. Não é? Aprovado, chancelado em sede do Supremo Tribunal Federal, por mais que eu pudesse questionar e questionasse, esses questionamentos revelam que são preconceitos. Dificilmente eu consigo argumentos sustentáveis, né, para manter a vedação, para não reconhecer como um direito, inclusive a projeto de vida, inclusive, né, a função de pai, né, de mãe, que pessoas possam ter. Não é isso? Dificilmente, em praça pública, eu tenho como fundamentar meu próprio preconceito. Mas, enfim, eu queria trazer reflexão, sobretudo num momento como esse, em que o acesso àquilo que é um obstáculo é chamado de verdade. Né? Mas o que eu estou chamando de verdade é algo muito simples. É o acesso a dados, acesso a relatos, não é? Que obviamente vão importar, sim, em reconstruções de verdade própria, em resgate de uma historicidade que está na própria Constituição, não é? Aliás, Inês salientou muito tempo, isso já está lá. Ou eu posso ver lá, e Constituição é o que eu vejo lá. Não é um texto. Esse texto não tem dono. Uma das grandes problemas do próprio constitucionalismo é esse, ou das grandes soluções, se vocês quiserem. Os pais fundadores, os constituintes, constituíram, sem dúvida, algo muito maior que eles. Senão, não constituíram. Ou eles foram capazes de constituir a nação, não é? E, portanto, de exatamente autorizar essa releitura do texto fundador a cada vez, não é? E são textos que têm, sem dúvida alguma, aliás, como qualquer outro texto, essa dimensão pragmática, que eu não posso reduzir a uma simples semântica, não é? Talvez isso torne mais claro para nós o grande dilema trazido aqui hoje de manhã, já ontem, não é? Em relação a uma história que busca regular si própria, uma história que busca exorcizar seu passado e por isso mesmo não ser história, tornar-se eterno no presente. Pelo contrário, acredito que a tarefa que nos cabe é exatamente a de reconhecermos a história, podermos revisitar nossa própria história, fazermos as pazes com ela, não é? E uma decisão do Supremo nesse sentido é um problema, mas é um problema, não é mais do que um problema. E é um dos problemas que só pode ser enfrentado
se for visto como um problema, não como um óbvio total à continuidade de uma tarefa que tem que ser levada adiante, que ainda é um desafio e que institucionalmente, na medida em que eu examino, dá para ver que ela não parou de forma alguma. Inclusive isso aparece também, né? Me deixa bem tranquilo, no sentido de que, né, da tarefa que os Ministérios Públicos continuam a assumir, e sobretudo as questões finais. São questões que abrem para o futuro, que me parece extremamente gigante. E tudo isso que eu disse a partir das questões, né? Tanto levantadas pelo Bernardo, mas sobretudo também por você, né? Naquelas questões que colocam o uso da ação civil pública, da ação popular, exatamente potencialidades a serem trabalhadas e, a princípio, até chocantes. Talvez tanto quanto eu dizer que casamento, a união estável entre homem e mulher, compreende a união entre homem e homem e mulher e mulher. Né? Talvez tão chocante quanto isso. Por isso, me desculpem um paralelo um tanto grosseiro com essa recente decisão do Supremo. Mas exatamente para tentar ilustrar essa dimensão pragmática. Linguagem significa para nós, textos são significantes para nós e, portanto, só tem sentido numa comunidade de comunicação. Eles não têm sentido dado em si. Eles não têm uma dimensão semântica pura e simples que possa nos aprisionar. Pelo contrário, a forma de eu lidar com eles é que tem que ser uma forma séria em relação a esse profundo vínculo com a comunidade de sentido que eles guardam. Portanto, é perfeitamente legítima e possível uma decisão como essa do Supremo Tribunal Federal. Aliás, vergonhosa seria uma decisão contrária. E nesse sentido, me desculpem, mas muito francamente, como aliás também vergonhosa, foi a decisão sobre a lei de anistia e o suposto, não é? Como é que chamaram a época? Aquela expressão espanhola, integrar o bloco de constitucionalidade, né? A lei de anistia integraria o bloco de constitucionalidade. O voto é esse. Enfim, grande companheiro Astral, N aspectos, mas nessa decisão absolutamente lamentável, acredito. Enfim, decisões que têm que ser, ao meu ver, criticadas, sim. Acho que o Supremo Tribunal Federal é um órgão extremamente importante, sobretudo para os professores de constitucional, é claro, mas não só para nós, né, para todo mundo. Agora, também não pode chorar, pelo amor de Deus, comete enganos, comete problemas. E esses problemas têm que ser discutidos, têm que ser debatidos, até porque não para, a vida não para em razão de uma decisão mal dada. Aliás, ela tende a ser desautorizada, desgastada, não é? Então, me desculpem de buscar enfrentar diretamente o problema, mas me parece que o problema é esse. Como eu não sou Ministério Público, sou só professor, eu acho que eu posso fazer isso sem maiores problemas, né? Até porque não acredito que a própria Constituição, que as decisões judiciais acerca da Constituição impeçam a discussão sobre o significado da Constituição. Aliás, acredito que muito ao contrário, né? Nós, em grande parte, enquanto vivemos Constituição, marcamos o universo de sentido dos próprios órgãos que possam decidir acerca dela e a plausibilidade dessas decisões. Não é? O exemplo dá talvez ilustre. Tá, então, só para encerrar, trago provocativamente, então, essa questão. O que é uma Constituição, o que ela constitui e como lidamos com ela. Como é que isso fica em relação àquela história pesada que temos? Não? Temos o direito de fazermos dessa história,
ou ela tem que ser eternizada como presente em razão do órgão que guarda, ou deveria guardar a nossa Constituição. Pelo contrário, acredito que essa questão, que foi a questão iniciada por mim mesmo, ao meu ver, né, e respondida de uma forma, eu busquei responder da forma exatamente oposta. Eu acho que cabe a nós exatamente discutir isso, discutir muito e colocar os argumentos plausíveis de por que o Supremo tem que mudar a sua posição em relação ao nosso próprio passado. Muito obrigado.